Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Rodrigues, sou advogada criminal, professora de processo penal, história do direito, e hoje a gente está fazendo uma revisão para a primeira etapa da OAB, e o tema é procedimento, especificadamente o procedimento comum ordinário e sumário. Vocês vão ver por que a gente vai ver os dois juntos, porque poucas diferenças, então a gente não vai ter grandes problemas em ver os dois ao mesmo tempo. E aí, para as próximas aulas, a gente separa, né, os especiais. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o procedimento, né? A gente já conversou sobre isso em outras aulas, até na aula de nulidade. E, na verdade, o procedimento são os atos, são a concatenação de atos dentro de um processo, né? Então, por isso que a gente fala que o processo é esse procedimento em contraditório, né? Então, a gente tem essa concatenação de atos, e essa concatenação de atos, elas formam, então, o nosso processo, se houver esse contraditório. Então, para cada situação, existe um procedimento a ser seguido. Lembra que a gente falou em nulidades da questão da tipicidade processual? Que no penal a gente tem a tipicidade, no processo a gente também tem, que é o encaixe perfeito, né, entre o que está previsto na lei e aquilo que é executado. Então, o procedimento nada mais é do que isso, são esses atos previstos em lei. A gente tem que dividir também, para começar a entender, começar do zero, que a gente tem, então, se a gente vai trabalhar o procedimento comum, a gente tem que saber o que é o procedimento especial e por que dessa divisão. Na verdade, o procedimento comum, ele é o procedimento mais geral, tanto que ele se aplica de forma subsidiária aos demais procedimentos. Os procedimentos especiais são aqueles que têm previsões específicas na lei. Exemplo, Amanda, temos lei de drogas, tem um procedimento específico. Temos tribunal do júri. Crimes contra a honra. Crimes contra o funcionário público. Todos esses são procedimentos especiais. São procedimentos que a lei prevê uma forma específica, que não é a forma genérica, que não é o procedimento comum que a gente vai ver hoje, ok? E aí, para a gente saber quais são, então, os procedimentos comuns, o CPP ele vai me dizer. Aonde que o CPP me fala isso? Lá no artigo 394. E aí, para eu saber se é ordinário, se é sumário ou se é sumaríssimo, eu olho o quê? A quantidade de pena prevista para o delito. Se a pena é superior a 4 anos, na verdade, igual ou superior a 4 anos, isso é muito importante, o procedimento a ser seguido, então, é o procedimento ordinário. Se a pena é superior a 2 e inferior a 4, o procedimento, então, vai ser o sumário. E, por fim, se a pena for igual ou inferior a 2 anos e as contravenções penais, o rito a ser seguido, então, é o procedimento sumaríssimo, lá do juizado especial, que a gente vai ver em outra aula, porque tem mais especificidades e a gente precisa de um tempo maior, ok? Amanda, mas eu entrei aqui no artigo 61, perdão, é ele que a gente tem que olhar, no artigo 394 do CPP, e não me fala que o sumaríssimo eu olho pela pena. E não fala mesmo, lá fala infrações de menor potencial ofensivo. O que vocês têm que fazer, então? Ir lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que aí você vai ver que é em razão da pena. Então, a gente tem todas as infrações de menor potencial ofensivo julgadas pelo juizado, que são crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e as contravenções penais. Tranquilo até aqui? Importante também, outra coisa, e a OAB ama, são os concursos de crimes. Então, imagine, isso acontece demais, principalmente na segunda etapa. Ela me coloca, por exemplo,
um crime de calúnia, cuja pena máxima é 2 anos, junto com um crime de difamação. Então, se você pegasse pelo crime de calúnia, qualquer um dos dois isolados, na verdade, você chegaria à conclusão... Ai, peraí que tem uma pessoa que não... Aí, pronto. Lara, estava para entrar, desculpa. Então, voltando, recapitulando, para o concurso de crimes, muito importante. Então, se eu tenho um crime de calúnia e um crime de difamação, no nosso exemplo, se eu pego qualquer um dos dois isolados, eu vou ter a percepção que aplico, então, na espécie, a lei dos juizados especiais, o rito sumaríssimo, uma vez que nenhum dos crimes apenas excede a 2 anos. Mas aí, atenção, se eu somo essas penas, porque isso é muito importante. Eu pego a pena máxima prevista. A pena máxima. Então, se eu pego a pena máxima de um, que é 2 anos, e do outro, que é 6 meses, eu tenho 2 anos e 6 meses. Então, a minha pena máxima prevista para o concurso de crimes é superior a 2 anos. Logo, eu não aplico o rito sumaríssimo, e sim o rito sumário. Tranquilo? Beleza. Outra coisa importante dentro dessa classificação de especial e comum. Vocês já devem... Eu falei aqui um exemplo de rito especial, a lei de drogas. Talvez muitos de vocês já devem ter ido ao juizado especial criminal e lá, pelo menos aparentemente, não sei as estatísticas, mas lá aparentemente o que mais tem é o uso de droga. Você chega lá, todo mundo é audiência de transação penal para uso de droga. E aí, você vira e fala assim, uai, mas uso de drogas é rito especial. E por que está aqui no juizado aplicando o rito sumaríssimo? Porque o rito sumaríssimo, apesar de ser um rito comum, ele é prioritário em relação aos ritos especiais. Por quê, Amanda? Peraí que eu tenho que autorizar mais um aqui. Por quê, Amanda? Olha que loucura isso. Isso passa batido para muita gente. O rito sumaríssimo, ele está previsto na Constituição Federal. Ele está lá no artigo 91, inciso 1º da Constituição. Então, ele se sobrepõe a um rito que é previsto numa lei geral, ou mesmo em uma lei especial. Então, na verdade, nem queria falar geral e especial, eu queria falar infraconstitucional. Ele, então, está acima de um rito infraconstitucional, de um rito que está previsto infraconstitucionalmente. Entendem? Deu para entender? Vamos recapitular, para ficar bem claro. Eu tenho ritos especiais e eu tenho rito comum, procedimento comum. O procedimento comum é a regra geral, né? E ele vai ser aplicado sempre que eu não tiver um rito especial previsto. Se eu tiver um rito especial previsto, ele vai prevalecer. Mas muita atenção para o procedimento comum sumaríssimo. Por que eu digo sumaríssimo? Porque o sumaríssimo, apesar de ser comum, ele é o único que se sobressai sobre os outros especiais. Por quê? Porque ele é previsto constitucionalmente. E a grande parte dos ritos especiais, eles estão previstos somente infraconstitucionais. Então, por isso, lembre-se do exemplo. Lá no juizado, vocês vão ver sendo julgados pessoas denunciadas ou ali na própria audiência preliminar, né, que ainda não tem denúncia, mas que estão ali, sendo, então, julgados pelo crime de uso de drogas aplicando o sumaríssimo. É por causa disso, porque o rito ele é previsto constitucionalmente. Beleza? Tranquilo? Agora, vou colocar minha obra de arte aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Ai, meu Deus, deixa eu achar ela. Agora eu nem abro, nem acho. Tem tanta coisa aberta aqui, achei. Será que foi? Acho que foi, gente. O que é isso? Não, não é isso que eu quero compartilhar, não. Espera aí que vai. Cliquei, não apareceu outro. Vou pausar e vou de novo. Calma lá. Foi!
Deixa eu passar, porque essa aqui é a última. Vocês estão vendo? Sim. É minha obra de arte, meu quadro virtual. Vamos lá, então. Como é que a gente... Lembra que eu falei da concatenação de atos? É esses atos que a gente vai ver agora na nossa linha aí do tempo, do procedimento. A primeira coisa que a gente viu na aula passada, a questão do inquérito policial, né? Que ele é dispensável, mas é que ele é uma fase pré-processual. Então, ele estaria aí antes da denúncia ou da queixa. A denúncia a queixa é aquele momento que a gente enviou para a promotoria o inquérito ou as peças de informação, já que o inquérito ele é dispensável, e aí a gente teve, então, uma denúncia feita pelo Ministério Público ou uma queixa feita pelo particular, pelo querelante. Esse é o primeiro ato. Esse ato, ele, obviamente, ele tem requisitos, e os requisitos dele estão lá no artigo 41. Né? Eu tenho que ter a descrição do fato de forma pormenorizada, eu tenho que ter arroladas testemunhas nesse momento, tudo isso, pedido de indenização, se for o caso, tudo tem que ser na denúncia ou na queixa. Então, os requisitos estão no artigo 41 e a gente vai ver que se isso não for respeitado, existem consequências, ok? Uma coisa que eu quero que se atentem, a gente vai ver isso ainda na matéria ação penal, mas aí, porque eu coloquei denúncia ou queixa, a queixa nem sempre é de ação privada, ok? Aí eu posso ter uma queixa-crime de qualquer crime, seja ele crime que dependa de representação pública incondicionada. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. Mas não esquentem a cabeça com isso agora, porque a gente vai ver isso na nossa aula de ação penal. Tranquilo? Mas é só para já pontuando, porque na hora que a gente conversar de novo sobre, vocês já vão ter uma lembrança. O que acontece, então, com a denúncia ou a queixa? Então, quem faz denúncia é promotor, quem faz a queixa, o advogado da vítima ou do representante da vítima. Manda, então, para o juiz, e o juiz vai rejeitar ou receber essa denúncia ou queixa. Isso está lá no artigo 366 do CPP, ok? Depois, a gente tem aqui uma situação. Por quê? Porque se ele rejeita... Porque se ele rejeita, a gente já viu em recursos, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe rese. Lembram disso, da nossa aula de recurso? Artigo 581, inciso 1º do CPP. O recurso, o rese, ele deve ser interposto no prazo de 5 dias e arrazoado no prazo de 2. Lembram dele? Então, é ele que vai caber da rejeição da denúncia. E se o juiz recebe, Amanda, que é o mais comum, obviamente, né? Se ele recebe, primeira coisa, ele recebe e manda citar o réu. A citação, a gente vai ter um parêntese aí para falar dela, mas é o chamamento do réu ao processo. É a ciência de que ele tem contra si uma denúncia ou uma queixa, ele tem contra si uma acusação. Ele vai aparecer no processo, então, agora, para se defender. Mas antes de falar da citação, uma coisa aí muito importante, principalmente para quem vai atuar com o direito criminal, que do recebimento da denúncia ou da queixa não cabe qualquer recurso. Não é cabível nenhum recurso. E aí vocês me falam assim, olha, Amanda, mas não é cabível nenhum recurso. E é um caso, por exemplo, que está prescrito, é um caso de absolvição sumária, é um caso que não tem provas suficientes, não tem justa causa. Eu não posso fazer nada? Pode. Você pode entrar com um habeas corpus, porque é o meio genérico que a gente tem de acabar com o constrangimento ilegal, de romper com o constrangimento ilegal. Então, não tem recurso previsto, mas a gente tem a oportunidade de fazer habeas corpus, mas aí a gente vai ver também os habeas corpus desde que cabível. Na nossa aula de habeas corpus, a gente vai falar quando ele é cabível, porque nem sempre é, ok? Então, beleza. Antes de passar a continuidade aí da nossa linha, eu quero falar rapidinho com você sobre a citação. A citação, então, é um ato de chamamento do réu ao processo, é a partir dela que o réu vai tomar ciência do processo, por isso que a gente fala que, em regra, essa citação ela tem que ser pessoal, por mandado. O que é isso?
Um oficial de justiça vai com a cópia da denúncia em mãos, entrega para o réu, lê para ele, pelo menos o dispositivo, para falar, ó, isso aqui é uma denúncia, você está denunciado nas iras do artigo 157 do Código Penal, e você tem 10 dias para apresentar a defesa. E eles ainda perguntam, você tem condições de constituir um defensor? Se ele fala que sim ou que não, isso vai ser constatado, vai ser constado lá, perdão, vai ser constado no documento, e o juiz, então, se ele não nomear um defensor particular, o juiz ele vai nomear um defensor para que a defesa seja feita, porque o processo ele não dá continuidade sem essa defesa, ela é uma defesa obrigatória. E aí é interessante porque, sendo uma defesa obrigatória, não tem preclusão. Então, imagine, o advogado não perde o prazo. Não perde. Porque essa defesa ela sempre vai ser aceita. Obviamente que, na condição de advogado particular, você vai apresentar no prazo, até porque, se você não apresentar no prazo, o juiz vai mandar para o defensor público. Se ele se apresenta, depois não vai conhecer do seu pedido mais. Então, a gente apresenta no prazo. Mas, por exemplo, apresentei 1 dia de atraso, vai ter prejuízo? Nenhum, porque é uma peça obrigatória, ok? Então, a regra é que essa citação se dê de forma pessoal. É o que a gente chama de citação real. Mas a gente tem também as hipóteses de citação ficta. Você imagina que aquela pessoa possa ter sido citada. E a forma mais comum que a gente tem de citação ficta é a citação por edital, né? O que acontece na citação por edital? O réu, ele se encontra em local incerto e não sabido. O oficial de justiça foi a primeira vez, constatou que a pessoa não estava lá, a casa estava abandonada, o promotor tentou buscar diligências, falou, vamos oficiar o TRE, vamos ver aqui no nosso sistema se tem um outro endereço. Não tem. Esgotou essas vias, ele está em local incerto e não sabido, vai expedir um edital, ok? Esse edital, então, ele vai ser expedido e o réu, se ele tomar ciência da acusação, ele pode comparecer e se defender. Se ele não comparece, e aí o prazo de 15 dias, que é a fixação desse edital, o juiz, então, depois suspende o processo e o prazo prescricional. Por quê? Porque o processo não pode dar continuidade sem a ciência do acusado. Por isso que a citação é tão importante. Não existe revelia em processo penal de réu que não foi citado. A revelia ela só é decretada quando o réu não foi citado. Oi, Renato, diga. Não, é só para complementar mesmo, porque se o réu foi citado e ele não falou nada, é revel mesmo, não é? Isso, Posso pensar dessa revel. maneira, E assim? é muito importante a gente pensar na revelia do processo criminal, porque, se eu não me engano, acho que ainda é assim lá no processo civil, já fiz há muitos anos, mas a revelia lá induz a verdade dos fatos, né? Então, a pessoa é revel, você vai falar, então são verdadeiros os fatos. No processo penal, não. A única coisa da revelia é que o processo vai ser julgado sem ele. Mas aí, de todo jeito, o defensor vai estar lá, ainda que seja o defensor público, vão ser produzidas as provas e ele pode, inclusive, ser absolvido. Ok? Então, isso é muito importante. Mas mais importante que isso não há revelia de réu que não foi citado. Se ele não foi citado, a consequência jurídica é suspendo o processo e o prazo prescricional. Amanda, o processo e o prazo prescricional podem ficar suspensos ad eterno? Então, imagine, o cara foi suspenso com 18 anos, com 70 anos ele aparece e continua o processo. Isso, na verdade, não é admitido. Qual é o prazo, então, de suspensão? O prazo de suspensão é o prazo previsto para prescrição. Isso pode parecer difícil, mas não é. Presta atenção. Então, imaginem que a prescrição de um determinado crime é de 8 anos, ok? Então, eu tive a citação por edital, não compareceu, juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional. Primeiro, então, suspendeu o processo. O processo vai ficar suspenso por quanto tempo? Por 8 anos, que é o prazo prescricional. Depois de 8 anos, volta a correr a prescrição. Então, eu preciso de mais 8 anos, total de 16 anos, para dar a prescrição desse processo. Mas eu vou ter prescrição. Eu vou ter.
Então, é pensar mais ou menos que ela vai ocorrer em dobro, mas ela vai recorrer, ok? Tranquilo? Além da... Oi, pode falar. Eu ia deixar para perguntar no final, mas senão eu vou acabar esquecendo. Quem é? No Eu não caso, tô vendo. é o Thales. Thales, Pode diga, ser? Ah, Thales. tá. A revelia que você falou no caso aqui do CPP, ele funciona como no CPC, ou seja, a partir do momento que o réu é considerado revel, aí a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor? Não, e é isso que eu falei que é tão importante a gente saber. Não tem essa presunção de veracidade no processo penal. Não tem, Tá. até porque aqui a gente está tratando de bens indisponíveis, né? A pessoa não pode dispor mesmo ela querendo, não vou comparecer na audiência, é um direito dele. Até porque a autodefesa é uma prova, né? Então ele fala, não quero produzir, não quero ser interrogado, é um direito dele. Vai presumir que os fatos são verdadeiros? Não, não vão. A consequência é diversa do processo civil. Ok, Thales? Tá, Até entendi. mudei minha estruturinha aqui, que eu estava vendo só 3 de vocês, agora eu estou conseguindo ver 6. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Uma coisa importante também é uma súmula. Eu até anotei ela aqui, porque eu costumo esquecer da súmula, sabe? Deixa eu achar ela aqui. Tem uma súmula que fala o seguinte, que se o réu ele tiver preso no mesmo estado da federação, a citação por edital ela não é válida. Então, vamos supor, estão procurando uma... Isso já aconteceu comigo. Estão procurando lá o réu. Fomos no endereço, ele não está. Citação por edital. E aí suspendeu o processo e o prazo prescricional. Só que essa pessoa estava presa em Minas Gerais, no estado onde é o processo. Essa, então, citação por edital, ela é nula e também é nulo a suspensão do prazo prescricional, ou seja, a prescrição correu por todo esse período. O Estado ele tinha condições de saber que ele estava preso e citar ele pessoalmente. Súmula 351 do STF. Muito importante, ok? Além da citação ficta por edital, a segunda hipótese de citação ficta que a gente tem é a citação por hora certa. E essa sim, Thales, a gente aplica o CPC, porque a gente não tem a previsão dos modos como ela vai ocorrer no CPP. Mas é aquela mesma ideia. É a ideia de que o réu está se ocultando para não ser citado. Lembra disso lá no civil? Fui na casa da pessoa. Aí chegou lá, tava um sonzão tocando, festa, que trem. Você está vendo que tem gente dentro de casa. Aí você bate a campainha, apaga as luzes, tudo, desliga o som. O oficial fala assim, uai, tem uma coisa estranha, tem gente dentro dessa casa. Aí, isso é a ideia, uai, tá se ocultando. Ou então, ele bateu lá, virou pro vizinho e falou, você conhece quem mora aqui? Conheço, é o fulano de tal, ele lá no papel, é o réu. E ele que hora que costuma estar aí? Não, ele tá aí o dia inteiro, agora mesmo ele tava aí, ele acabou de voltar da padaria. Uai, então ele não quer me receber. Aí, o que ele faz? Fala assim, senhora, então você vai fazer um favor para mim. Você vai avisar ele que eu vou voltar aqui amanhã, tantas horas. E aí ele volta. E se a pessoa se oculta, ele se dá por citado. É uma citação fixa, não tem certeza se essa vizinha avisou, se não tem, mas se deu por citado. Tem gente que fala que a citação por hora certa no processo penal ela é inconstitucional, mas o nosso STF já declarou a sua constitucionalidade, tá? Então a gente não discute isso. Depois, quando passarem na OAB e forem advogar, aí vocês vão e me ajudem a falar que é uma citação inconstitucional, tá bom? Porque é muito difícil, né, de saber, e é muito importante essa citação no processo penal. Beleza? Tranquilo, então vamos para o nosso próximo slide aqui. Espera aí que minha caixinha onde eu estou vendo vocês está em cima do negócio. Deixa eu diminuir vocês de novo. Pronto. Deixa eu passar para baixo. Vamos lá, então. Então, aqui na hipótese, eu dei do juiz rejeitar e receber. Para a gente continuar o procedimento, ele tem que receber. Então, aqui no nosso terceiro slide, o juiz recebe, então, a denúncia ou a queixa e determina a citação do réu. Ele vai determinar a citação do réu para quê? Para comparecer em juízo? Para ir numa audiência? No processo como ordinário, não. Ele vai citar o réu
para apresentar resposta à acusação, resposta escrita à acusação. E aí, muita atenção que o fundamento da resposta escrita à acusação são os artigos 396 e 396-A, ambos do CPP. E aí já estou dando dica para quem vai para a segunda etapa de penal. Muita gente perde ponto aí, porque me coloca igual eu coloquei, 396 e 396-A do CPP. O que o examinador lá da banca entende? Que o CPP está se referindo só a 396-A. Então, quando você coloca 2 artigos, sempre coloquem ambos do CPP, ok? O que eu vou alegar em sede de resposta à acusação, Amanda? Tudo que interessa à defesa. Isso é o que está escrito no artigo 396 e 396-A. Tudo que interessa à defesa eu vou alegar. Amanda, mas tudo que interessa à defesa, eu posso alegar tese de pena, aplicação de pena? Não. Por quê? Porque o juiz, ele não vai aplicar a pena agora na hora de analisar sua resposta à acusação. Então, você vai alegar tudo, desde que não seja tese de aplicação de pena. Ou, na verdade, né? Salvo se essa tese de aplicação de pena me dê outra tese capaz de influenciar nesse julgamento. Exemplo, na OAB que eu fiz, caiu uma resposta à acusação. 8º exame da ordem. Caiu uma resposta à acusação e nessa resposta à acusação eu teria que pedir desclassificação de crime. Olha que loucura. Porque, Amanda, mas desclassificação de crime é aplicação de pena. Mas se ele reconhecesse a desclassificação nesse momento, decorreria daí várias outras teses. De falta de pressuposto processual, eu não lembro exatamente, mas decorreriam outras teses passíveis de serem arguídas aqui. Então, em regra, eu não discuto aplicação de pena, desclassificação de crime, salvo se isso me decorrer novas teses, ok? O que eu alego, então, na maioria das vezes? Eu até coloquei aí para vocês que são o artigo 395 e 397. O que está no 395? Hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. Quando a denúncia ou queixa é inepta, ou seja, não está presente os requisitos do artigo 41. Quando faltar pressuposto processual ou condição da ação. Exemplo, quando for um crime que depende de representação e não tiver representação. E, por fim, quando não houver justa causa para ação penal. O que é justa causa para ação penal? Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Se eu não tenho isso, então eu peço a rejeição da denúncia. E eu ainda peço as hipóteses de absolvição sumária do 397. Ficar aprovado cláusula excludente de ilicitude, de culpabilidade, de tipicidade, ou seja, a conduta é atípica. Tudo isso eu vou alegar em sede de resposta à acusação. Além desses, que são os mais importantes teses, eu posso alegar preliminares? Claro, preliminares eu posso alegar a qualquer momento. E, na verdade, algumas delas eu tenho momento para arguir. Lembra que são as relativas? Sob pena de preclusão. Então, exemplo, eu tenho um problema na citação, ok? Eu vou alegar, então, uma preliminar de nulidade na citação? Lembra do meu exemplo? Do cara que não foi citado por edital estando preso no próprio estado? O momento de eu pedir é aí. Outro, incompetência do juízo. Foi denunciado numa vara incompetente. Eu vou pedir na resposta à acusação. Então, eu vou pedir preliminares e focar nos artigos 395 e 397 no que diz respeito ao mérito, que são hipóteses de rejeição e hipóteses de absolvição sumária. Ok? Beleza, vamos para frente. Se tiver dúvida, vocês podem me parar sem problemas. Beleza, passamos para a próxima fase, então. Espera aí, deixa eu ver se eu vou para o slide certo. Fui. Feita a resposta à acusação, o processo vai voltar para o juiz, que pode receber ou rejeitar. E aí, quem me diz isso é o 399. Por isso que eu defendo que a gente tem 2 momentos de recebimento de denúncia, apesar de que, para fins de prescrição, eu só olho o primeiro recebimento, né? Mas eu vou ter aí uma outra análise do juiz da questão da denúncia, até porque ele vai analisar depois da minha defesa, concordam? Então, eu tenho aí, ele vai receber, se ele receber, designa a audiência de instrução e julgamento, se ele rejeita, cabe reze,
E se ele absolver sumariamente, cabe apelação. Obviamente, gente, que se eu estiver do lado da defesa, se ele rejeita, eu vou recorrer? Óbvio que não, eu não tenho interesse para recorrer. Acatou meu pedido. Se ele absolver sumariamente, eu vou recorrer? Óbvio que não. Eu não tenho interesse de agir. Mas aí a gente tem que colocar os recursos possíveis, porque eu posso estar na condição de assistente da acusação, pode perguntar qual é o recurso cabível para o Ministério Público, né? Então a gente precisa colocar. Em qual caso aí, então, eu vou continuar o meu procedimento? Se ele receber e designar a IJ, ok? Se ele designa a IJ, então, se ele recebe e designa a IJ, a gente vai ter na audiência de instrução e julgamento, então, toda a instrução. O que acontece nessa audiência de instrução? Essa audiência de instrução eu vou ouvir a vítima, se houver, né? Eu vou ouvir a vítima, eu vou ouvir as testemunhas da acusação, eu vou ouvir as testemunhas da defesa, vou fazer as acariações, esclarecimentos de peritos e, por último, eu vou interrogar o réu. O interrogatório do réu é o último ato. E isso que eu disse tem que acontecer nessa ordem. Nessa ordem. Por quê? Para assegurar a ampla defesa. Né? Então, obviamente, a vítima fala primeiro, depois as testemunhas da acusação, e depois as da defesa, e, por fim, interroga o acusado, para que ele possa combater tudo que foi dito na audiência. Ok? Importante aí é essa ordem do artigo 400, mas existe uma exceção em relação a essa ordem, é a hipótese de precatória. Quando eu tenho uma testemunha que não está dentre... Eita, meu telefone tocando. Quando eu tenho uma testemunha que não está aí nessa ordem e vai ser ouvida por precatória, essa precatória ela não vai interromper a instrução. Não interrompe. E aí, ou seja, posso ter essa inversão, então, Amanda, se houver precatória? Se você fizer uma leitura estritamente do CPP, pode. Se você fizer uma leitura constitucional, não. E quando isso acontece, eu sempre peço. Sabe, eu falo, ó, não quero que inverta a ordem das testemunhas, porque isso vai ferir a ampla defesa e o contraditório. Tem juiz que acata, tem juiz que não. Alguns são mais legalistas e falam, ó, o CPP autoriza. Outros, né, são mais garantistas, falam, não, você tem toda a razão, isso vai prejudicar a defesa. Eu vou redesignar, então, para depois que voltar a precatória. Ok? Mas eu peço que você se atente, então, ao artigo 400 e ao artigo 222 do Código de Processo Penal. Por fim, a gente tem ainda as alegações finais. Por quê? Por que eu coloquei aqui o artigo 400, audiência de instrução e julgamento? Porque, em regra, aqui vai acontecer tudo, é uma audiência una. Eu vou ouvir todas essas pessoas, as alegações finais vão ser feitas oralmente, no prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10. Primeiro fala o promotor, depois a defesa, obviamente para resguardar a ampla defesa. E, por fim, o juiz profere a sentença. Ele profere a sentença na própria audiência, ok? Na própria audiência. Por isso que é audiência de instrução e julgamento. Amanda, mas a gente vê muito que as alegações finais são feitas escritas. Na prova da OAB, você vai usar, obviamente, você vai fazer as alegações finais escritas, porque a gente ainda não tem prova oral da OAB. Então, a gente chama essas alegações finais de memoriais. Eu até gosto, na prova da ordem, segunda etapa, colocar o nome completo. É alegações finais em forma de memoriais, porque são alegações finais escritas. E aí, o que acontece? Eu tenho dois casos que essas alegações finais vão ser escritas. Quais são elas? O 403, parágrafo 3º, em que eu tenho uma complexidade na causa. Então, se eu tenho uma complexidade que vai me demandar um tempo maior, que eu preciso debruçar sobre o processo, eu peço ao juiz prazo para que as alegações finais sejam feitas. E elas, então, vão ser feitas no prazo de 5 dias, ok? E o 404, parágrafo único, Amanda? Quando houve um pedido de diligência. Acabou a audiência, eu falo, excelência, eu não vou apresentar as alegações finais orais porque eu preciso de uma diligência. Eu preciso de um ofício, ou eu preciso ouvir uma testemunha.
que foi referenciada na audiência hoje, ok. E aí, nesse caso, então, eu vou ter uma alegações finais sobre a forma de memoriais. Depois, então, se foi por memoriais, o juiz tem 10 dias para dar a sentença. Eu coloquei aqui em vermelho 2 informações que vai mudar o procedimento ordinário para o sumário. E aí, muito rápido, que nós temos 30 segundos. Qual é o prazo entre o recebimento da denúncia e a audiência de instrução e julgamento? 60 dias no procedimento ordinário. Quantas testemunhas eu posso arrolar na resposta à acusação? 8. E no procedimento comum sumário? 30 dias entre o recebimento da denúncia e a audiência de instrução. Quantas testemunhas eu posso arrolar? 5. Fim. Acabamos o nosso tempo e acabamos a nossa aula. Voltamos para a correção daqui a pouco e para as nossas dúvidas, tá? 5